Felipe e o etíope. Sobre este assunto que nós vamos falar hoje. Eu estou todos os dias aqui de segunda a sexta-feira falando da Bíblia. Vem comigo. Se você gosta de evangelização, você está no canal certo. Esse é o canal da Bíblia, esse é o canal da Palavra de Deus. Nós vemos lendo sistematicamente e falando sobre os eventos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Fica comigo até o final, cerca de 13 minutinhos. E no final, uma oração poderosa para a sua vida. Não saia daí. Esse propósito é evangelização. Nós temos 11, ou melhor, 10 homens no campo missionário fazendo a obra do Senhor. Esse campo missionário são países, 10 países. E, via de regra, países que ainda não é evangelizado. País que ainda não é cristão. Hinduísmo, budismo. Então, você coopere e contribui com esta obra, pois esta obra está levando a palavra de Deus longe. Nós temos 2 igrejas, uma em Portugal, outra nos Estados Unidos. Além das 2 igrejas, nós estamos mais em 10 países no campo missionário fazendo a obra de Deus. E também em todo o Brasil. E eu estou aqui todos os dias trazendo 12 a 15 minutos de mensagem, ensinando a Bíblia, para que esse evangelho vá mais longe. Então, se você gostou, deixe seu like, faz seu comentário aí. E se você ainda não conhece esse canal, não é inscrito, por favor, se inscreva. Hoje estou falando sobre Felipe e o etíope, da Etiópia, da África. Esse mistério é muito bonito. Isso aqui é uma coisa interessante de ouvir. Fica comigo. Você já ouviu, mas Deus vai falar com você novamente. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Gaza estava a cerca de 80 a 90 quilômetros de Jerusalém. Cerca de 80 quilômetros estava essa cidade, este local, essa estrada chamada de deserto. Então Felipe viaja para lá, por ordem do Senhor. O verso 27, ele levantou e partiu no caminho e encontrou um eunuco. Seria um homem de confiança da rainha da Etiópia. Então, eunuco significa castrado. Na época, era esta cultura para as pessoas que iam trabalhar dentro da casa do rei, da rainha. Oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Ele era um convertido ao judaísmo, chamado de prosélito, aqueles que é convertido ao judaísmo. Prosélito. Então, ele chega a Jerusalém, faz a adoração e está voltando. Verso 28, de volta para casa, sentado em uma carruagem, lia o livro do profeta Isaías, que dizia: e o Espírito disse a Felipe: aproxima-se desta carruagem e acompanhe. Então Felipe encontrou a carruagem. O Espírito Santo diz para ele: aproxima da carruagem. Então Felipe agora corre. Então Felipe correu para a carruagem, verso de número 30, enviou um homem, viu um homem lendo o profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, ele perguntou: o que o senhor entende? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Felipe para subir e sentar na carruagem. O eunuco estava lendo esta passagem escrita: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Passagem que está em Isaías capítulo 53, versos 7 a 8. Em sua humilhação,
Foi privado da justiça quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida tirada. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem esse profeta está falando? Desse próprio ou de outro? Então Felipe começou aquela passagem, a Escritura anunciou boas novas de Jesus. Então Felipe pregou o Evangelho, boas novas, a respeito do batismo, salvação, ressurreição. Foi pregando, pregando, pregando. E a carruagem que seguia, prosseguindo pela estrada, chegou a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe rapidamente. O eunuco não viu mais. Cheio de alegria, seguiu o caminho. E Felipe, porém, apareceu em Azoto, cerca de 30 quilômetros do local onde estava. Foi transladado o evangelho e foi pregar o evangelho em toda a cidade que passava por ali. Samaria estava povoada. Samaria, Felipe pregava, salvava almas, sinais e prodígios aconteciam. Os mancos andavam, os coxos eram curados, demônios eram expelidos. Então, o movimento era grande, a ponto que a notícia foi lá para Jerusalém. Então, Pedro e João veio para Samaria para ver o que estava acontecendo, o milagre extraordinário acontecendo. Mas, um certo momento, o anjo do Senhor aparece a Felipe e diz: vai para o deserto. Aleluia. Vai para o deserto. E deu-se a localização geograficamente falando. Então Felipe foi para a estrada, desce de Jerusalém para Gaza. Lá está um homem, um eunuco, o etíope, e você vai evangelizar ele. Então foi Felipe para lá. Chegou lá, viu uma carruagem de Candace, da rainha de Etiópia. Então Felipe começou a correr ao lado da carroça. E perguntou, e viu o homem lendo. E ele perguntou: o que você está lendo? Entende o que está lendo? Ele disse: não entendo se ninguém me explicar. Aí disse para Felipe: sobe aqui. Felipe sobe na carruagem. Prega a palavra. O homem crê no evangelho. Um homem crê no evangelho. Um homem crê no evangelho. Felipe anda 90 quilômetros para o deserto sem saber o que está acontecendo, para salvar uma alma. Deus te ama. Deus não mede distância, não mede sacrifício, dificuldade para alcançar vidas. E este etíope, a história diz que é o primeiro africano a aceitar Jesus e fez-se um grande missionário na África. Tudo isso é o trabalho do Espírito Santo. O Senhor está vendo o que você está fazendo, a sua dedicação. Você atrai anjo para perto de você. O Espírito Santo tem o prazer de falar contigo. Então continua fazendo a obra de Deus. Não pare de investir na obra do Senhor. Nem sempre multidões, plateias, é o que o Senhor Jesus está querendo de você. Você pode anunciar a multidão, mas também pode andar 90 quilômetros, ir para o deserto e pregar o evangelho para um eunuco, pregar o evangelho para um africano, porque todos são comprados pelo sangue de Jesus. Todos são comprados pelo sangue de Jesus. Então eu venho aqui, neste momento, um dia chamado hoje,
dizer para você, às vezes o comodismo, às vezes o lugar está tranquilo, está de boa, mas o Senhor está dizendo, eu preciso te levar para um outro lugar. Preciso mexer na tua zona de conforto, porque há uma alma ali no deserto, 90 quilômetros. A rua deserta. O deserto não tinha casa, não tinha nada, mas tinha uma alma sedenta. Aleluia! Quando ele lê Isaías 53, meu Deus do céu, texto sagrado, o Senhor recebe. Observa que Deus poderia revelar para o eunuco o que estava escrito ali. Sim ou não? Mas Deus está contando comigo e com você. Olha o trabalho que foi feito para explicar Isaías 53 para o africano que estava meditando com sede de salvação. No deserto, o eunuco olhou e viu, tem uma água ali que impede de me batizar. Felipe disse, você crê? Ele disse, creio. Então Felipe disse, agora. Desceu e batizou ele. E quando ele sai do batismo, eles saem cheios de alegria. E o Espírito arrebata Felipe para Azoto, para continuar a obra do Senhor. Fique tranquilo, Deus tem mais para fazer. Tudo é Deus trabalhando em prol ao Evangelho, a boas novas. Está aí a palavra das 7 nesse dia para o teu coração. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar, porque o Senhor é bom e eterno é a tua misericórdia. Venha o teu nome ser glorificado e exaltado, Senhor, sobre nossas vidas. Perdoa nossos pecados, meu Pai. Senhor, nos dá graça, poder e unção para que nós continuemos fazendo a tua obra. Meu Deus, que esta palavra possa fluir nos corações, Senhor. Possa gerar efeito para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus.